Boa tarde, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme tínhamos falado que quando acabávamos de dar ou de passar a leitura geral da Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, então nós iríamos voltar a iniciar novamente a palavra no princípio e falar, discorrer sobre alguns versículos, ou quem sabe ir, voltar, encontrar uma solução, encontrar uma explicação na palavra pelo Espírito do Senhor. Tudo tem que ser no Espírito, conforme Deus determina. Deus tem um plano, e o seu plano precisa ser cumprido, e Ele não dispensa o cumprimento do seu plano. Ele tem uma ordem, Ele tem um governo, e esse governo é muito mesmo importante, e Ele executa, Ele cuida muito, Ele zela muito do seu governo. E interessante que o governo de Deus é entrelaçado, é mesclado com o ser humano, com o homem. Portanto, nós vemos aqui, vamos ler a palavra de acordo com a tradução da Bíblia, e também vermos o que é que realmente esse versículo vem dizer, ou se ele está corretamente falando sobre o que aconteceu no princípio. Muitas vezes a escrita da palavra, ela tem as suas fraquezas, porque ela depende do ser humano, do homem, para escrevê-la. E quando o homem escreve, lhes falta às vezes a sabedoria, talvez a graça, para chegar a uma perfeição do que realmente aconteceu. Então aqui nós vamos ler o primeiro versículo da Bíblia. Ele começa assim: no começo, Deus criou os céus e criou a terra. A terra tornou-se sem forma e vazia. Não havia, aqui diz assim, não havia nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. Não. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então disse Deus. Bom, aqui esse versículo, na verdade, o original dele seria: no princípio, no começo, Deus criou os céus e criou a terra. Esse começo não foi quando ele fez o homem, que teve outro começo, e que isso aproximadamente aconteceu há 6.000 anos atrás. A criação do homem. Esse começo aqui, esse princípio, nos revela que são milhões, trilhões, não se sabe quantos leões de anos antes da criação do homem que foi feito este versículo. Costumo até dizer que essa era a Bíblia antes da criação do homem. Ela tinha esse versículo só. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra tornou-se sem forma e vazia. Essa era a palavra de Deus. Esse foi o versículo que ele, até a criação do homem, parecia estar isolado. Único. Não havia outro.
Mas nesse princípio que Deus criou os céus e criou a terra, houve muitas coisas após essa criação. Apareceu os seres viventes, como diz a ciência, os dinossauros, os rinossauros, os leviatã, os hipopótamos, os hominídeos, etc. Outros mais. Havia muitas criações, muitas mesmo. Deus não fez uma terra sem forma e vazia. Não, de maneira nenhuma. Nunca Deus faria uma terra sem forma e vazia. Jamais podemos colocar isso em nossa mente, que a terra era sem forma e vazia, porque Deus criara ela assim. Não. Ela tornou-se sem forma e vazia. Há um acontecimento, houve uma rebelião nos céus. E nesta rebelião, os anjos, eles criaram uma divisão. E segundo a própria Bíblia, a palavra de Deus, mais adiante, ela vai dizer que a terça parte dos anjos tornaram-se contra Deus, revoltaram-se, fizeram uma revolução e foram lançados sobre a terra. Daí então, tornou-se a terra sem forma e vazia. Imagina a terça parte dos anjos caindo sobre a terra. Imagina, essa terça parte dos anjos é incontável. Nunca vi falar que algum homem pode dizer a quantia que foi. Não, é impossível. Imagina que quantia que foi que caiu. A terça parte dos anjos. E ao cair na terra, esses corpos, essas vidas que aqui estavam, foram destruídas e se tornaram águas debaixo. Se tornou água. A terça parte caiu em cima dessas vidas, destruiu as vidas. Esses seres que viviam aqui na terra perderam os seus corpos e se tornaram águas. E essas águas são chamadas de águas de baixo, ou seja, demônios. Daí então apareceram os demônios. E foi assim que aconteceu. A terra tornou-se sem forma e vazia. Nós vemos isso mais adiante, quando nós vamos chegar a ler essa palavra, que a mulher de Ló tornou-se uma estátua de sal. Ela tornou-se. Ela não era uma estátua de sal, mas ela tornou-se uma estátua de sal. Assim também a terra. Não era sem forma e vazia, mas tornou-se sem forma e vazia, com a queda desses anjos, dessa terça parte dos anjos que caíram dos céus. Daí então começou uma nova era. E aí veio, depois de milhões e milhões de anos, então vem esse segundo versículo. Havia a escuridão, o mar, o Espírito de Deus se movia por cima da água. E então Deus falou pela primeira vez: haja luz, e houve luz. A luz começou a existir. As trevas foram dissipadas e houve luz. E Deus separou a luz,
que era boa e se tornou luz e escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Interessante. Primeiro veio a noite. Era tudo noite. Se tornou tudo escuro. Mas Deus separou a noite e o dia. Hoje nós vamos parar por aqui. Depois nós continuaremos em outra mensagem. Deus nos abençoe.